Ok. Bem, boa tarde, amigos. Bem-vindos a este momento especial, para mim, espero que para vocês também, do lançamento de um livro. Este livro aqui, alguns já puderam ver a capa dele. O nome é Centenário da Igreja de Jesus Cristo na América do Sul. É um livro de minha autoria, que foi publicado agora. Recebi os exemplares da editora na semana passada, com todos os dados de registro oficial do livro. Então, agora, na verdade, uma explicação sobre a data de hoje, por que estou fazendo esse lançamento hoje. Eu queria ter feito o lançamento algumas semanas atrás, um evento interessante que tivemos com o irmão Williams e o irmão Grover, que estão aqui conosco, o Fernando também estava lá, um seminário da Fundação Roble del Sul. Porém, a editora não ia conseguir entregar, não conseguiu entregar o livro a tempo, então pensei, não tem problema, depois a gente faz alguma coisa. E aí, quando eu recebi o livro, eu pensei, qual é a data mais próxima possível para fazer algum evento, alguma reunião para apresentar esse livro para as pessoas, né? E aí eu comecei a revisar a história e encontrei uma data muito interessante. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Essa data aqui, acho que vocês vão conseguir ver agora, está carregando aí. 6 de dezembro de isso aí é 1925. Essa é uma captura de tela assim de um trechinho do, do registro histórico, né, da missão sul-americana. Diz que no dia 6 de dezembro foi um domingo, o apóstolo Melvin de Ballard, junto com os elders Rulon S. Wells e Ray Pratt, chegaram em Buenos Aires, Argentina. Eles encontraram com duas famílias, os dos irmãos Fredericks e Hope, e fizeram depois uma reunião mais tarde na casa do irmão Fredericks. Ah, eles eram alemães, eram membros da igreja que haviam sido convertidos lá e migraram para a Argentina e foram, em parte, os responsáveis pela vinda desses missionários, dessas autoridades gerais para a América do Sul. Então, por isso eu escolhi esta data para que a gente se reunisse e eu pudesse fazer essa apresentação do livro. Quero reconhecer aqui, desde já, a presença de alguns amigos convidados especiais, o irmão Antônio Carlos, que é do canal Estandarte da Liberdade, com quem já tive muita colaboração, já tive o prazer de trabalhar com ele no canal. O irmão Fernando Pinheiro, que é um historiador também destacado aqui na igreja no Brasil. A irmã Vanessa, que está aqui representando o pessoal do Mais Fé. Ah, e dois grandes personagens e historiadores da nossa história, o irmão Frederick G. Williams e o irmão Mark Grover, que colaboraram também com o livro. Mais adiante eu vou mostrar algumas colaborações deles. Ah, Antes de falar um pouquinho mais sobre o livro, vou explicar um pouco como vai ser nossa dinâmica. Eu vou apresentar o livro, vou mostrar um pouquinho como ele é, falar um pouco sobre o assunto, o que me motivou a escrevê-lo. Depois eu vou dar um tempo a esses convidados e também ao público que queira fazer alguma pergunta ou algum comentário, tá certo? Então, como eu falei no início, essa reunião está sendo gravada para que depois a gente possa ter o registro desse momento, né? Que eu acredito que a história ela é muito importante, a gente tem que contá-la, tem que pesquisar para conhecê-la, mas também quando a gente fala sobre a história, também é um momento especial que tem que ser guardado, né? Todas as nossas tarefas são também parte da nossa história e da construção desse conhecimento. Bem, falando sobre o livro em si, eu não sou uma pessoa muito criativa, muito de imaginar e fantasiar, então o nome do livro é bem concreto, bem direto: Centenário da Igreja de Jesus Cristo na América do Sul. Não coloquei o nome da igreja inteiro porque ia ficar. Como o livro, vocês podem ver, ele tem nos dois idiomas o título, em português e espanhol. Se fosse colocar o nome da igreja inteiro, essa é a capa inteira coberta
pelas palavras. Então, eu resumi, de acordo até com a orientação que o Presidente Nelson tinha dado na época, né? A gente podia chamar a igreja de Igreja de Jesus Cristo, não tem problema nenhum. Coloquei centenário da Igreja de Jesus Cristo na América do Sul. Ah, e eu quero abrir um parênteses aqui de, bem, a igreja se estabeleceu aqui na América do Sul 100 anos atrás, isso é verdade. Porém, existem antecedentes, né? Algumas tentativas de trazer a igreja para a América do Sul antes, alguns contatos de pessoas da América do Sul com a igreja e de alguns santos últimos dias lá de Utah com a América do Sul, com pessoas sul-americanas, né? Existem personagens brasileiros, chilenos também já vi relatos disso, que foram a Utah, conheceram Salt Lake City, como no caso do Brasil, o próprio imperador Dom Pedro II, né, esteve lá. Ah, também muitos santos dos últimos dias conheceram pessoas do Brasil, alguns até chegaram a visitar. Uma parte disso eu relato no livro, tem um capítulo sobre esses antecedentes. Então, essa é uma primeira observação assim, sobre o contexto do livro. Uma segunda observação que eu queria fazer é o seguinte: eu gosto muito ó, do professor Ariano Suassuna. É um grande escritor e pensador brasileiro. Ele contou uma história interessante quando ele foi professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal, aqui de Pernambuco, e ele conta que uma vez era uma disciplina para ele ensinar, e o nome dessa disciplina era História da Arte no Brasil. E ele não gostou desse nome, História da Arte no Brasil. Ele achava que o nome deveria ser História da Arte Brasileira. E ele foi conversar com, acho que os diretores do departamento, os coordenadores que deram esse nome para a disciplina. Ele disse: olha, a gente tem que mudar por causa disso. E eles disseram que não, porque não havia uma arte brasileira para se contar uma história, né? Havia uma arte no Brasil. E ele ficou chateadíssimo com isso, ficou horrorizado. Como assim não existe uma arte brasileira? Existe sim. Ele conseguiu depois mudar a visão acadêmica e falou que existe sim uma arte brasileira, uma arte erudita, uma arte popular também, mas existe uma arte brasileira, não só feita no Brasil, como se fosse reproduzindo algo de fora. E por que eu conto isso? Quando à medida que eu pensava na escritura do livro, eu pensei, será que existe, porque essa é uma pergunta interessante, uma história da igreja na América do Sul? Ou seja, será que existe realmente alguma coisa sul-americana que tem uma história dentro da igreja? Ou é simplesmente um conjunto de 10 histórias, um de cada país da América do Sul? Ou, na verdade, seria uma história latino-americana, né, da igreja? Mas, pesquisando e acompanhando tudo que já se produziu do conhecimento e buscando com seus fatos em primeira mão, eu vi que sim existe uma história da igreja na América do Sul. Existem alguns pontos que eu, inclusive, separei os capítulos pensando nesses fatos que fazem com que exista uma unidade, uma continuidade de uma igreja sul-americana, uma parte da igreja de Jesus Cristo que é sul-americana e que ela tem um significado, um sentido próprio, que vale a pena a gente pensar como uma unidade também. Claro que existe a história da igreja em cada país, em cada região, mas existe uma história da igreja na América do Sul. Não é simplesmente um recorte de vários pedacinhos ou um pedaço de algo muito maior, que também existe também uma igreja latino-americana, existe uma igreja em cada país, mas existe essa unidade a história da igreja na América do Sul. Isso vem desde os antecedentes. ah, eu vou passar rapidamente depois a revisão dos capítulos para vocês, mas desde a época de Joseph Smith ele já visualizava a América do Sul como uma metade de Sião. Ele falava as duas Américas são Sião. Ele falou isso entre 1934 e 1944.
Ele falou isso em conferências gerais, por exemplo, quando ele expôs a visão dele sobre o destino e o futuro da igreja. Então, essa visão de uma unidade sul-americana dentro da igreja, ela esteve muito forte e um dos principais acontecimentos, eu acredito que o principal acontecimento, é justamente esse que a gente está comemorando a partir de agora, dia 6 de dezembro, o estabelecimento da missão sul-americana. Havia pouquíssimas missões da igreja naquela época, né? Essa aqui, salvo engano, foi a terceira missão do contexto latino-americano da igreja. Existia antes uma no México e uma no sudoeste ali dos Estados Unidos. Uma área que também tem México. Ah, mas é interessante que o Elder Ballard, quando ele veio, acompanhado dos elders Pratt e Wells, como mencionei bem isso aqui, eles vinham com a ideia de abrir uma missão para toda a América do Sul. Apesar de que eles se estabeleceram somente em Buenos Aires, não saíram muito daquela região ao redor da cidade de Buenos Aires, mas eles já tinham uma visão bem sul-americana. Tanto é que ao voltar para casa, eles não voltaram direto no barco, eles voltaram andando por alguns países, né? Foram pelo norte da Argentina, passaram pela Bolívia, pelo Peru, até depois dirigir-se de volta aos Estados Unidos. Ah, então, bem, e eles, durante esse período que eles ficaram aqui na missão, né? Eles chegaram em dezembro de 25, ficaram até julho de 26. Eles, como eu disse, fizeram algumas coisas em prol de uma igreja sul-americana. Inclusive a oração dedicatória, no dia 25 de dezembro de 1925, o Elder Ballard dedicou e abençoou todas as nações sul-americanas, isso ele fala expressamente na sua oração dedicatória, para a pregação do Evangelho, para o estabelecimento de Sião. É muito bonita essa oração. Depois eu vou apresentar, indicar aqui onde vocês podem encontrar uma versão que eu fiz uma tradução dessa oração. Então, acho que esse é um outro segundo fator bem marcante dessa visão sul-americana. Depois eles tentaram projetar uma ida da igreja para outros países, como no Brasil, apesar de que no tempo deles a igreja ainda se restringiu ali a Buenos Aires e a região metropolitana, o conurbano, como eles chamam. Mas bem, deixa eu compartilhar agora a tela com vocês para falar sobre o livro. Deixa eu mexer aqui que o Zoom, de vez em quando ele muda as coisas de lugar. Acho que agora vocês vão conseguir ver. Essa é a capa do livro. Eu pensei em incluir alguns elementos bem sul-americanos, desde árvores, montanhas, cataratas e outras coisas assim. Essa árvore é como um grande carvalho. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. O livro, vocês vão ver, ele é bilíngue. Como eu servi missão na Argentina, isso foi um pouco do que me levou a ter interesse em conhecer mais a igreja. Opa, tem alguém falando aqui, peraí. Ah, conhecer mais a igreja fora do Brasil, né? E entender essas dinâmicas. Eu desenvolvi a habilidade de falar espanhol, até hoje pratico muito, até já ensinei um pouco disso e escrevo também nos dois idiomas. Então, o livro, como ele se destina aos brasileiros e aos nossos hermanos que falam espanhol dos outros países da América do Sul, ele é bilíngue. Isso aqui é um texto que eu usei de epígrafe, inspiração. Esse poema foi publicado em 1932 na revista Improvement Era, pelo elder Herbert Lee Berry, enquanto ele era missionário na missão sul-americana. Essa missão existiu até 1935. E aí está a versão em português desse poema. Aqui o prólogo, escrito pelo irmão Frederick Williams. Obrigado, irmão Williams, por sua contribuição. Está aqui nos dois idiomas também. Tem uma outra epígrafe ali que eu coloquei.
Eu escrevi uma pequena apresentação sobre mim, porque eu acho bom que quando a gente lê um livro, eu gosto de um livro, uma das coisas que me faz gostar de um livro, na verdade, é conhecer o autor. Eu não gosto de você pega um livro e não tem nenhuma explicação sobre quem foi aquela pessoa. Eu acho muito interessante conhecer o autor. Eu também faço uma pequena apresentação sobre o livro. Tem algumas imagens ilustrando, né? Aqui eu falo sobre a igreja e o evangelho na América do Sul da Antiguidade, então vai ter citações do livro de Mórmon. Ah, você vê que uma página está em português, a outra em espanhol. Vai estar assim o livro todo, mesclado, tá? Eu não coloquei metade em português e depois a parte em espanhol. Tá tudo misturado. Porque, em parte, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco essa barreira linguística que nós temos entre o português e o espanhol. Aqui os antecedentes, quando eu falo sobre essas tentativas, né, e contatos entre a Igreja e a América do Sul, no século XIX, iníciozinho do século XX, até a vinda do Elder Ballard. Deixa eu passar aqui para vocês. Falo da tradução do livro de Mórmon ao espanhol, como isso contribuiu. E aqui o estabelecimento da missão sul-americana. Quero só trazer aqui algo interessante. Ah, depois da, da dedicação, e no final, na verdade, da missão deles, desses três elders, na verdade só dois, né? O Elder Wells voltou para casa mais cedo porque ele teve problemas de saúde, mas o Elder Ballard, ele fez uma reunião de testemunhos, né, antes de sair, e um dos missionários, ele foi substituído pelo presidente, aqui está, Stoff. Não sei como fala, pronunciei corretamente o nome dele, ele é alemão. Ah, e ele foi o primeiro presidente, de fato, né, da missão sul-americana. Ficou de 26 a 35, 9 anos como presidente de missão. Ele foi acompanhado de alguns missionários, um deles foi o elder Vernon Sharp, o Vernon G. Sharp. E ele anotou palavras dessa. Deixa eu ver se começa aqui. Não, aqui já está completo. Do que o Elder Ballard disse. Olha só a anotação dele. Ele disse que a obra irá lentamente por um tempo, tal como um carvalho cresce lentamente de uma semente. Não brotará em um dia, como um girassol que cresce rapidamente e logo fenece. Milhares se unirão aqui. A missão sul-americana será dividida em mais de uma missão e será uma das mais fortes da igreja. O trabalho aqui é menor do que jamais será. Dia virá em que os lamanitas daqui terão sua oportunidade. A missão sul-americana será um poder na igreja. E tem um detalhezinho que eu encontrei nessa anotação do Adam Sharp. Bem no finalzinho aqui, ele disse que ele viu e falou com Jesus Cristo, referindo-se ao Elder Ballard. Eu não posso afirmar que foi Jesus Cristo que revelou diretamente, né, numa aparição ao Elder Ballard, essa visão do futuro da igreja na América do Sul. Né? Ele não diz isso concretamente, o Elder Sharp, mas, com certeza, ele era um homem extremamente inspirado, o Elder Ballard, e essa declaração dele não foi somente uma expressão de uma esperança, de um desejo, ou algo assim. Ele realmente estava convicto do que estava falando, né? Então eu fiz questão de trazer aqui mostrar essa imagem da interessante que o Sharp ele tinha o seu diário, mas ele acabou anotando essa frase específica, essa declaração, num cartãozinho, num pedacinho de papel à parte, e ele colocou isso no meio de algumas páginas no seu no seu diário. Bem, só para continuar passando aqui, depois eu falo como a igreja se espalhou em cada país. Coloquei aqui os países por ordem alfabética, tá? Para ninguém ah, dizer nada, apesar de que primeiro está a Argentina, mas não é porque eu gosto muito desse país, não, tá?
Tem algumas imagens, porque eu acho que é muito chato um livro totalmente sem imagens. Para mim, eu colocaria até mais, mas ia me atrapalhar um pouquinho, fazer tanta pesquisa. Eu fiz algo interessante que eu acrescentei, algo que muitas vezes a gente se esquece, que são as Guianas. Ah, eu incluí aqui a Guiana Francesa, a República da Guiana, o Suriname e o país de Trinidad e Tobago, que hoje pertence à área Caribe, mas a Venezuela também pertence à área Caribe. Mas quando esses países também foram dedicados, cada um desses países aqui, dessas regiões, a Guiana Francesa também foi dedicada, foram dedicados como parte da América do Sul e dentro daquela visão do Elder Ballard lá atrás. Eu menciono também brevemente outras dedicações, porque algumas cidades, algumas regiões foram dedicadas. Por exemplo, aqui em Pernambuco tem uma cidade chamada Escada, e foi feita uma dedicação para essa cidade, feita pelo presidente da missão. Também no sul da, da Argentina, né, a Terra do Fogo foi dedicada, a região chilena da Patagônia também, a Ilha de Páscoa também teve uma dedicação. Enfim, eu achei isso uma curiosidade interessante e resolvi contar aqui no livro. O outro capítulo é uma região especial. Eu conto como a igreja começou a crescer na América do Sul como um todo. E isso também eu acho interessante, né? Eles achavam que a igreja na América do Sul era uma coisa só e a igreja foi crescendo e sempre teve uma administração regional sul-americana por muitas décadas. Ah, e isso é interessante porque a América do Sul contribuiu muito para que a igreja desenvolvesse o seu programa de administração regional, que se tornou no que hoje conhecemos como mais áreas da igreja. Hoje são mais de 20, mas naquela época não havia nenhuma. E a América do Sul foi uma das primeiras, né? Mencionei algumas das autoridades gerais que vieram e um pouco do que foi feito nessa época, como o Theodore Tuttle, por exemplo, um grande mestre que desenvolveu a igreja aqui na América do Sul, ah, e algumas profecias que foram se cumprindo ao longo desse período, né? Aqui é interessante esse mapa, só para vocês verem, por muito tempo a América do Sul foi supervisionada como um todo. Depois teve uma divisão aqui entre leste e oeste. Foi a primeira vez que dividiu a América do Sul em áreas, né? Tudo isso vai ser contado também no livro. Depois foram. Isso aqui é um interessante, onde a gente chegou a ter 6 áreas, ou 7, se contar o Caribe, né, com as Guianas. Aqui na América do Sul, algumas dessas áreas foram fechadas, foram reorganizadas e unificadas depois. E eu vou contando a evolução também dos coros dos 70, onde a América do Sul sempre vai se dividindo, se redistribuindo, né, para a consolidação desses, desses quóruns. Também um capítulo sobre os templos. Inclusive este templo, o Templo de São Paulo, que foi o templo da América do Sul. Tem um discurso belíssimo do Elder James de Fausto falando sobre o Templo de São Paulo e como ele ia abençoar a América do Sul inteira. Existem depoimentos que vêm das Liarronas. O CTM, que foi construído ao lado, perto do templo também. Tinha gente de toda a América do Sul, até que depois foram sendo construídos outros templos e outros CTMs. Mas hoje, com a redução dos CTMs, o CTM de São Paulo volta a ter um protagonismo junto com o de Lima, bem interessante. Eu falo, eu chego ao ponto de mencionar cada um dos templos que existem até hoje. Tem uma listinha aqui com todos os templos dedicados, outros que estão em construção, etc. E uma reflexão final que eu fiz depois de estudar tudo isso. Eu pensei, o que é que a gente pode aprender com tudo isso? E aí eu coloquei algumas ideias minhas e alguns relatos também de amigos que, residindo fora da América do Sul, representam muito do que eu acho que é o cumprimento das profecias, né? O Elder Ballard, naquela menção que eu fiz, a visão que ele tinha para a América do Sul, a igreja ia crescer como um grande carvalho, não é?
o patriarca Jacó, lá no Gênesis, ele mencionou que a tribo de José ia ser como uma árvore frutífera, cujos ramos iam se espalhar por todo o mundo, né? Então, eu vejo também essa questão de pessoas da América do Sul não só estabelecerem esse Sião aqui, mas ajudarem a estabelecer Sião em todo o mundo. E eu peguei pessoas comuns, amigos meus, para dar exemplo. Eu pensei, poxa, eu poderia citar as autoridades gerais que lideram a igreja em várias regiões do mundo, na Europa, na África, em outros lugares. Mas eu pensei, vou pegar pessoas comuns, porque as autoridades gerais, as pessoas já conhecem um pouco as histórias deles, né? Alguns deles estão até aqui. Eu vi aqui que entrou. Ah, eita, acho que ele já caiu. Estava aqui o Wilk, ele foi uma das pessoas que tem enviado um relato para mim. Coloquei o relato de uma amiga que mora no Canadá, um que mora em Portugal, um amigo que morou nos Emirados Árabes, membro da igreja brasileiro, morou lá, e um rapaz que serviu missão no Japão. Ele escreveu um livro sobre sua experiência no Japão, então achei interessante trazer isso para cá também. Bem, agora quero falar um pouquinho sobre como vocês podem ter acesso ao livro. O livro, eu mostrei aqui um exemplar físico, né? Vocês viram. Porém, na verdade, ele é um livro digital. Ele está registrado como livro digital. Eu imprimi alguns exemplares. Ah, mas o público, em geral, vai ter acesso à versão digital desse livro. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês algo que eu criei para ajudar na divulgação também, que é um tipo um blog, né? No Google ele nos permite criar blogs, então eu criei isso aqui. A página se chama Centenário 2025.blogspot.com. Tem aqui, eu vou postar aqui conteúdos diversos. Ah, aqui na aba vocês podem ver, né, no conteúdo, a oração dedicatória da América do Sul, está em português e em espanhol, quem quiser ler na íntegra, tá aí. Eu coloquei, fiz questão de publicar aqui, apesar de que está também no livro, mas quando o Wanda Ballard proferiu a oração dedicatória, não foi uma inspiração no momento. Durante a viagem de barco, ele escreveu e revisou algumas vezes essa oração dedicatória. Ele depois publicou isso na revista The Improvement Era, que ele era um dos editores. Eu não encontrei nenhuma versão disso em português, então eu senti necessidade de fazer uma tradução para o português. Em espanhol, eu encontrei duas versões. Uma feita pela área América do Sul Sul e outra pela área América do Sul Noroeste. A que tem sede em Lima e a que tem sede em Buenos Aires. Então, e não são exatamente iguais. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei o original em inglês, eu já tinha estudado essas duas versões em espanhol, fiz uma revisão e fui traduzindo. Eu gosto de traduzir um pouco mais literalmente. Até porque é uma coisa de 100 anos atrás. Então, não adianta fazer uma adaptação, porque acabaria se perdendo um pouquinho. Eu gosto de pegar o original, mesmo que tenha uma palavra estranha, uma coisa diferente, mas que é parte do que a pessoa escreveu na sua época, com sua visão. Então, tá aí também, coloquei aqui Evangelho Restaurado. É a transcrição de um folheto escrito pelo Elder Ballard, que ele distribuiu nas ruas de Buenos Aires. Ele era um grande missionário, foi um dos maiores missionários da história da igreja. Ele andava nas ruas, nos metrôs, nos subúrbios, no centro da cidade, distribuindo folhetos, convidando as pessoas para as reuniões. As Chaves do Reino é a transcrição do discurso do Elder Faust, onde ele fala sobre a construção do Templo de São Paulo. Eu coloquei também aqui, como vocês podem ver, a oração dedicatória da Argentina, do Brasil. Eu vou colocar dos outros países também, à medida que eu for tendo acesso. Infelizmente, os documentos onde essas orações estão registradas são de acesso dificílimo dentro do arquivo da igreja. Poucas, é, só existem três que são totalmente acessíveis, que são do Brasil, da Argentina e do Peru, porque foram publicadas em Liarronas. Então, através das Liarronas eu tive acesso. A do Peru ainda vou transcrever e vou colocar aqui. As outras, como não foram publicadas na época, estão em algum outro registro que é bem difícil, só com uma autorização bem especial a gente consegue ter acesso. Então, não vou
publicá-las enquanto não realmente não tiver uma autorização oficial. Mas à medida que eu for conseguindo, vou incluir aqui e outros documentos também. Vou incluindo aqui. Para vocês que falam português, vocês podem vir aqui logo no início e clicar conteúdos em português. E todos os conteúdos só em português vão estar aqui. Vou ver como eu vou publicando nos dois idiomas, vai ter ah, tudo aí misturado. Ou pode vir aqui no arquivo, nessas opções e ir procurando o que deseja encontrar. E aqui está o livro. O conteúdo desse livro está aqui. Eu vou colocar esse link aqui no chat depois para vocês. Aqui vocês podem ter a versão digital dele, que é a versão original, né? E ler à vontade. Isso aí. Eu imprimi alguns exemplares só para dar de presente para algumas pessoas que, que, de certa forma, eu acho que colaboraram não só com a escritura do livro, mas com minha pesquisa, com meu envolvimento com a história da igreja, as pessoas que enviaram seus depoimentos, etc. Bem, acho que já estou falando demais. Como mencionei, tem aqui alguns convidados especiais, né? Eu vou dar um tempinho para alguns deles falarem, se quiserem, fazer algum comentário ou alguma pergunta também. Primeiro, deixa eu colocar aqui no chat para vocês o, o link do livro. Vou colocar até do blog também. Deixa eu só abrir aqui. Bem, deixa eu ver quem está aqui. Vou começar. Quando eu estava passando o livro, eu acabei passando direto por algo que estava no final, que era o epílogo, o pós-fácio do irmão Mark Grover. O irmão Frederick Williams escreveu o prefácio bem no início, e no final, um epílogo, um fechamento, o irmão Mark Grover enviou aí um texto, ao qual eu agradeço muito também, pelo por não ter mostrado no momento que eu compartilhei o PDF. Bem, deixa eu ver aqui, irmão Williams, como vai? Gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Pode abrir seu microfone. Agora sim? Pode me ouvir? Sim, Ouvir? agora sim. Tá bom. Bom, a minha palavra é parabéns. 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 3 vezes. É singular que um irmão da igreja esteja falando, escrevendo, documentando o começo da igreja no continente, mas em português. Isso é muito importante. E eu agradeço a oportunidade de participar pouco na sua apresentação. Obrigado. O irmão Grover é um grande pioneiro da igreja em vários países, né? E você é argentino, não é? O irmão Grover Sim, não, o irmão Williams, perdão. sim, sim. É, o interessante é que a minha família, começando com meu pai, foi missionário nessa missão América do Sul. E ele chegou na missão exatamente 6 meses depois da profecia do apóstolo Melvin J. Ballard. Então, o seu presidente foi o presidente Stoff. E ele conheceu muito bem. Só um detalhe: quando ele saiu da missão, só existiam 3 missionários em todo o continente. 2 na Argentina, ele era um deles, e um no Brasil. E então o seu presidente disse: Olha, quando você voltar aos Estados Unidos, pare em Santos, tome um trem, vá até Joinville, fique com o Elder Schindler, para que ele tenha um companheiro por um tempo. Então, meu pai foi um dos poucos que teve o privilégio de trabalhar nos 2 distritos, que era Argentina e Brasil. E distritos minúsculos, né? E depois ele teve o privilégio de servir como presidente do Templo da Argentina, onde eu nasci, e a minha irmã menor,
Depois, 10 anos depois, foi o primeiro presidente da missão uruguaia, que também incluía Paraguai. E depois foi também presidente de missão em Los Angeles, o Templo de Los Angeles, e foi também o primeiro presidente do primeiro ramo em Lima, Peru. Então ele teve essa oportunidade de plantar muitas sementes, muitas bolotas. E eu participei nessa conferência, nesse seminário, onde você foi um dos craques. E, e além de falar aí na Argentina, pude também falar da mesma coisa em Uruguai, em Paraguai e no Peru. Voltamos apenas sábado passado. Obrigado, irmão Williams. Irmão Grover, vejo que você está por aí também. Consegue? Aí está. Uhum. Quer falar alguma coisa também? Algum comentário? Sim, eu estou muito feliz que você publicou esse livro, porque esse é o livro para os membros da igreja. O meu livro é para os acadêmicos. Então, os membros do Brasil e da Argentina, outros lugares da América do Sul, vão ter essas informações. Também eu queria falar um pouco sobre a visão do Ballard sobre Jesus Cristo. Não sei se você sabe, não sei se era, antes da missão, ele teve um sonho. Então ele viu o Cristo e recebeu um abraço de Cristo, sentiu o Espírito. Então, quando eu li essa parte no cartaz, no cartão, eu penso que ele estava referindo a essa experiência com um sonho que ele tinha. É só isso, mas essa descrição que ele deu era muito famoso faz anos atrás, mas agora é pouca gente que sabe sobre essa visão dele. Mas muito obrigado. Eu que agradeço. Eu já tinha lido alguma coisa sobre essa visão que ele teve. Ah, mas ele tem muitas histórias de milagres e de Sim, acontecimentos assim espirituais marcantes. tem. Então eu pensei, será que ele teve algum outro momento assim que teve uma visão? Não sei. Não, Eu acho que alguns anos depois, ele falou do espírito que eles sentiram na dedicação da América do Sul, mas não fala de uma visão como de Cristo, mas que ele sentiu o espírito. perfeito. Muito Então, obrigado, irmão Grover. uhum. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O irmão Antônio Carlos, aí do canal Estandarte da Liberdade. Olá, meu amigo. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite para esse momento aqui, que para mim é histórico, né? Por tudo que os irmãos já falaram aí, pelo que você explicou, essa obra é, é muito além de um livro sobre a história da igreja aqui. É um registro que, que infelizmente, nós não tínhamos até então desse formato e com essa acessibilidade. Então, eu só tenho a agradecer por você ter feito isso. O Renan, eu conheço já há bastante tempo e falou da história do Brasil, da igreja no Brasil e agora na América do Sul. Eu não conheço ninguém mais qualificado para falar sobre. Talvez tenha pessoas mais qualificadas para buscar sobre profissionais, né, historiadores e tudo mais, mas ele alguém para falar sobre esse assunto, eu não conheço outro. E eu só tenho a parabenizar. Eu li o livro e entendi que o conteúdo é de uma relevância imensa. Eu penso que todo mundo deveria ter acesso a esse livro. E que bom que terá, porque você está colocando um link disponibilizando o livro para todo mundo que quiser. Parabéns, parabéns e muito obrigado. Conhecer a história da igreja. Nós conhecemos a história da igreja do Brasil, fizemos um trabalho lá no Estandarte da Liberdade chamado Brasil de Sião, mas conhecer a história da igreja em outros países, lendo seu livro, eu descobri a história, como você falou, das Guianas, que eu não fazia ideia
né, de países como a Colômbia. Eu não fazia ideia de como é que tinha começado a igreja lá. E eu gostei muito de saber. Muito obrigado mesmo, meu amigo, pelo seu esforço. Eu não esperava nada menos que isso vindo de você, do que essa qualidade de pesquisa e de escrita. E, honestamente, como eu disse, não vejo ninguém melhor para falar sobre isso do que você. Muito obrigado, muito obrigado. É, realmente é interessante isso, né? A gente conhecer a história da igreja nos nossos países vizinhos. Então, aqui do lado. E, de certa forma, também a nossa história. Conversando com um amigo do Peru, eu comentei algumas coisas que eu estava analisando sobre essa questão das áreas que a igreja tem, que aos poucos vai se dividindo, e ele disse que tinha uma dúvida, né? Deu por que tinha o Helder Camargo, Hélio da Rocha Camargo, que de vez em quando parecia presidindo conferência geral, conferência de estaca lá no Peru. E existe uma razão, porque quando foram criadas as primeiras presidências de área, a divisão que foi feita foi meio diferente do que a gente está acostumado a ver hoje. Tinha a área América do Sul Sul e a área América do Sul Norte. E o Brasil era a sede da área Norte, que pegava também a região andina, né? A todas as Guianas, a Colômbia, a Venezuela, Peru e Bolívia. Veja que coisa tão estranha para a gente hoje em dia, né? Imagina, de Porto Alegre até o Equador é uma área só. Hoje é inimaginável. É isso mesmo, você está certo sobre essa questão de que a história deles é a nossa história. Você falando isso, eu lembrei do Eldeu Seda, que serviu na presidência da área Brasil, peruano, e ele contou a história de como ele saiu de lá para vir para cá, para o Brasil, para selar-se a sua esposa. Na época só existia o Templo de São Paulo, e ele servindo aqui em São Paulo, né, na época dessa nossa conversa, e ele disse bem claramente de que o Brasil é o coração da igreja na América do Sul, e de como esses países estão entrelaçados por conta do Evangelho. Isso, e tem uma coisa interessante que eu mencionei no livro, que é, toda a América do Sul se sentiu afetada por esse tempo de São Paulo, né? Existem outros relatos que eu acabei não detalhando lá no livro, mas pessoas de todos os outros países contribuíram financeiramente para a construção do Templo de São Paulo. Realmente é um templo construído com os esforços de toda a América do Sul. E só para concluir esse comentário, quando eu falo das áreas lá, eu menciono alguns presidentes de área que serviram em outros países, como o Helder Cláudio Costa, brasileiro, mas ele serviu como presidente da área América do Sul Oeste, por exemplo. Eu menciono só os que serviram como presidentes, sem contar os que serviram como conselheiros, porque senão a lista ia ficar muito grande. Mas a igreja é assim, né? Começou lá em Buenos Aires, lá se desprendeu para o Brasil, depois para o Chile, para o Uruguai. Desses países foram para o Paraguai, para o Peru, e dali para a Colômbia, para a Venezuela e para a Bolívia. E pessoas que haviam servido como missionários antes voltaram para servir como presidentes de missão em outros países, e os filhos deles também. E é uma história bem entrelaçada, né, da América do Sul. Por isso eu acho que realmente existe uma igreja sul-americana, digamos assim, entre aspas, né? A igreja é uma só, mas tem uma unidade sul-americana. Muito obrigado, meu Antônio Carlos. Deixa eu ver alguém mais aqui. A irmã Vanessa, que está aí como representante do Mais Fé, não sei se quer fazer algum comentário também. Obrigado por estar aqui participando conosco. Claro, eu que agradeço pelo convite. Vocês estão me escutando bem? Estamos Sim, ouvindo? Então, eu quero te agradecer, Renan, por convidar-nos aí para estarmos aqui. O Daniel, infelizmente, tinha um compromisso, né? Senão ele estaria aqui conosco também. E agradecer também pelo trabalho que você fez com esse livro, porque nós sabemos muito bem a história da migração dos santos, né? Como que aconteceu, como que a história da igreja se estabeleceu nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, para a gente, é sempre uma coisa muito picotada, né? Começou ali no Sul, quem eram aquelas famílias, quem foram ali os pioneiros, mas a gente não tinha
esse detalhamento, né, da história aqui no Brasil e na América do Sul também. Então, eu acredito que o seu trabalho ele é de uma grande relevância, não só para nós brasileiros, mas para todos os membros aqui no nosso continente sul-americano. E com certeza vai abrir aí os nossos horizontes para a nossa história, né, para a história da igreja dos nossos países. Então, muito, muito obrigada pelo convite e parabéns por esse trabalho. O Fernando estava por aqui, eu acho que ele caiu. Fernando Pinheiro é um historiador também daqui de Maceió. Mas, bem, depois que ele entrar de novo, eu passo a palavra para ele. Eu vi que no chat algumas pessoas perguntaram sobre um exemplar físico, né? Como é que poderia ter acesso se quisesse. Bem, eu pensei no livro digital para que ele fosse distribuído da forma mais fácil possível para a maior quantidade possível de pessoas e gratuitamente, né? Ah, mas sempre tem pessoas que preferem ter o livro físico, né? Eu mesmo gosto também de livros físicos. Eu vou ver se encontro alguma forma. Aqui no Brasil é mais fácil. Tem algumas plataformas onde você pode deixar a versão digital do livro e as pessoas imprimem por encomenda, digamos assim. Os próprios leitores, né? Você paga um preço só da impressão da entrega. Eu vou ver. E a partir do ano que vem, em janeiro, eu vou começar a ver quais são as melhores opções. Não sei como isso poderia funcionar para outros países. Não sei se eu teria que encontrar uma editora que faça o mesmo em cada um dos outros países, ou se aqui do Brasil tem como fazer entrega. O problema é que para entregar de um país para o outro sempre tem um custo a mais, né? Por exemplo, a Amazon. Você tem como publicar um livro pela Amazon e a pessoa comprar um exemplar físico. Só que ele é impresso nos Estados Unidos e para trazer depois para outro país da América Latina tem um custo alto. Por isso não tem ainda essa opção, mas eu vou depois com mais calma, com mais tempo, ver aí essa possibilidade. Vi aí que o William e a Daniela perguntaram sobre essa possibilidade. O William até deixou o WhatsApp, depois se eu encontrar uma forma assim, William, eu coloco também, mando para você no WhatsApp que você disponibilizou. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Deixa eu ver quem mais está aqui acompanhando a gente na lista dos participantes. Também eu coloquei aí no chat o link daquele blog, né? Porque vocês podem ter acesso a outros materiais. Como eu disse, eu vou colocar mais coisas lá. As orações dedicatórias dos outros países, a transcrições de alguns documentos, porque tem muita coisa interessante sobre aquela época. Não existia a Lia Rona ainda em português e espanhol, mas tinha alguns jornais da igreja, jornais de missão. Tem o Improvement Era, que era o maior jornal da época. Ele era da antiga Associação de Melhoramentos Mútuos, né? Que depois virou Rapazes e Moços. Ele também era usado pela Escola Dominical e as missões do exterior também publicavam notícias lá. E lá tem muita coisa interessante. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu descobri foi o seguinte: depois que o Adebala voltou para casa, em 1926, passou 22 anos até outra autoridade geral visitar a América do Sul. Foi somente depois da Segunda Guerra Mundial que o Stephen Richards visitou a América do Sul. A igreja já tinha 3 missões, Argentina, Brasil e Uruguai nessa época. E os membros que só ouviam falar dos apóstolos, né, quando viram ele ali, alguns beijaram a mão dele, se curvaram, porque era coisa extraordinária demais ter uma autoridade geral visitando um país sul-americano, né? Ah, hoje em dia nós temos sul-americanos que são autoridades gerais, que são apóstolos, tem um apóstolo sul-americano. Então vejam como a igreja mudou nesses 100 anos, né? Ou menos, de 48 para cá. Minha avó já era nascida nessa época, né? 48, não tem nem 80 anos ainda, isso. Então, a igreja hoje está crescendo muito, cada vez mais rápido, e existe um risco, como eu mencionei naquele seminário que tivemos com o irmão William e o irmão Grover, existe um risco de que muitas histórias, muitas pessoas sejam esquecidas.
100 anos é tempo suficiente para a gente crescer, para a gente desenvolver uma cultura, fortalecer a igreja e tudo, mas também tempo de que essas coisas se esqueçam, de que ninguém saiba que tinha um missionário apenas para o Brasil inteiro, ou que um apóstolo teve que andar nas ruas e distribuir folhetos para convidar as pessoas, ou que, por pura casualidade, entre aspas, na Bolívia, uma irmã da Argentina, que era minha da igreja, se mudou para a Bolívia e ajudou a levar a igreja para lá, ou que missionários tiveram que cruzar a cavalo os Andes para ir da Argentina para o Chile, ou coisas assim, histórias incríveis de muito sacrifício, de muita dedicação. Eu nem conto esses detalhes das histórias no livro. Talvez isso seja objeto para outra publicação, para outras histórias, né? Porque eu acho que também merecem ser contadas. Mas a igreja está, eu acho que vai chegar um momento que vamos ter acesso a muitas dessas histórias, estão publicando cada vez mais material também. Ah, mas eu acho que era, de certa forma, necessário ter um livro assim, para a gente comemorar esse momento desse centenário. Bem, é isso. Vamos é, indo então para o encerramento desta reunião. Agradeço mais uma vez a todo mundo que esteve aqui, que participou. Como eu mencionei, eu estou gravando, depois vou colocar a gravação lá, naquele blog também, porque fica um registro, né, do momento. E a gente continua conversando. No livro tem alguns contatos meus, no blog também. Muitos de vocês têm meu contato também, pessoal. Quem não tiver, pode pedir, que algum conhecido com certeza vai ter. E vamos continuar conversando, porque, como disse o Elder Stevenson, o Elder Stevenson esteve no parque onde foi feita, no jardim onde foi feita a dedicação da América do Sul. Recentemente, ele até plantou ali um carvalho, já um pouquinho crescido, não era só uma semente, mas ele falou do segundo centenário. E esse tem muita história também para contar nos próximos 100 anos. Não sei se vai chegar a 100. Acho que o Senhor volta antes. Tomara que sim. Mas a gente vai ter muita coisa para fazer ainda, muita coisa boa para trabalhar. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Espero que tenham uma ótima tarde, uma ótima noite. E, e Feliz Natal, né? Estamos chegando perto do Natal. Um grande abraço, pessoal. Até mais.